E João Fonseca, após uma boa vitória na estreia do US Open, tem um adversário definido para o confronto da segunda rodada, um adversário que é o número 22 do ranking, cabeça de chave 21, e a gente vai comentar um pouco quem é o próximo adversário do João Fonseca e fazer uma prévia então dessa partida aqui no canal. Pessoal, vocês estão no canal Forehand Brasil, canal do torcedor de tênis. Eu sou o Joaquim Júnior e bora lá para mais um vídeo. Pessoal, só brevemente falando um pouquinho do jogo do João Fonseca, a gente fez uma live no canal ontem detalhando um pouco mais. O João venceu em 2 horas e 26 minutos o Kekmanovic, tenista da Sérvia, número 42 do ranking nessa última atualização. E o João venceu por parciais de 7-6 com 7-3 no primeiro set. Depois ele venceu por 7-6 com 7-5 no segundo set e 6-3 no terceiro set, então 2 horas e 26 minutos de jogo, e avançou para pegar então o próximo adversário. Falando um pouco da vitória de ontem do João Fonseca, pessoal, foi uma boa vitória. Ele venceu ali então o Kekmanovic, que é um jogador perigoso, mas o João jogou bem, sacou bem, se movimentou bem, ficou nas trocas, mas também deu muitos winners, mais de 50 winners contando com os aces, que também teve muitos aces. E o João Fonseca jogou muito bem nos momentos decisivos, fez uma virada ali no primeiro set, estava perdendo de 5-2, o adversário sacou para fechar o primeiro set, o João Fonseca virou e jogou um bom primeiro tie-break. No segundo set, no tie-break, ele estava perdendo de 5-2 e conseguiu virar também, então 2 placares adversos que o João buscou. No terceiro set, o João Fonseca lidou com a questão médica ali, sentiu alguma coisa no estômago, teve ânsia de vômito, mas conseguiu voltar ali, quebrar o adversário e quebrar depois mais uma vez e fechar esse set por 6-3. Então o João Fonseca jogou muito bem e mereceu a vitória. Forehand entrou, backhand entrou, teve momentos decisivos ali que ele conseguiu dar winners, então para mim foi uma boa vitória do João Fonseca, reencontrando bom tênis contra um jogador perigoso. E agora, galera, ele vai pegar então um tenista ali que é o número 22 do ranking, cabeça de chave 21 do torneio, que é o Marat, então o tenista, o próximo adversário. A gente vai detalhar ele aqui na sequência do vídeo. Só dizer para vocês, pessoal, que no momento que eu gravei esse vídeo não estava definido o horário exato da partida do João. Então eu vou deixar, pessoal, para vocês aqui no comentário fixado o horário da partida do João Fonseca, que ocorre nessa quarta-feira. Depois a gente traz a informação precisa também lá no Instagram Forehand Brasil, tudo junto, e em um novo vídeo aqui no canal. E falando então, pessoal, do próximo adversário do João Fonseca, lá na segunda rodada do US Open em Nova York, João Fonseca irá enfrentar o tcheco Tomáš Marat. Então esse é o próximo adversário do João Fonseca, nunca se enfrentaram, tá 0-0 no confronto direto. Então o João Fonseca aí sempre jogando com jogadores que ele nunca enfrentou e será a primeira oportunidade então dele jogar uma partida contra o tcheco. E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho do adversário do João, fazendo aquela análise pré-jogo que a gente sempre faz aqui no canal. O adversário do João, pessoal, ocupa a posição 22 do ranking nesse momento. Ele é cabeça de chave do torneio, sendo cabeça de chave 21. Ele ganhou a sua primeira partida de maneira bem tranquila, vencendo o Luca Nardi da Itália por 3-0 em apenas 1 hora e 20 minutos. Então ele fez uma bela estreia em Nova York e agora então pega o João na segunda rodada. Ele, pessoal, já foi 20 do mundo em março desse ano, foi o melhor ranking dele até o momento, top 20. Esse ano, pessoal, com a vitória em Nova York, ele tem 20 vitórias e 14 derrotas em torneios ATP, o site aqui ainda não atualizou. Ele tem um título ATP, inclusive foi esse ano, a gente vai comentar um pouquinho aqui no vídeo. Ele tem 69 vitórias e 54 derrotas em torneios ATP, atualizando então com essa vitória na primeira rodada do US Open. E ele tem 5 milhões de dólares em premiação. 24 anos de idade, completa 25 anos agora no mês 10. Ele é da República Tcheca, 74 quilos, 1,83 m de altura, é destro e joga backhand ali com 2 mãos, profissional desde 2017. E agora, pessoal, vamos olhar um pouquinho aqui os históricos de títulos dele aqui para a gente comentar. Evidente aqui que antes desse título que ele teve esse ano ATP, então ele foi campeão lá em Acapulco, o ATP 500, depois a gente vai mostrar aqui contra quem ele jogou. Foi o primeiro título dele no piso duro, que é o piso favorito dele, onde ele consegue o maior percentual de vitórias, depois a gente vai dar uma olhada nisso.
Então, antes disso, ele não tinha torneios tão grandes, né? Ele tinha torneios ali Challengers, que são torneios importantes, mas não no nível ATP. Inclusive, ele ganhou vários torneios desse, sempre aqui no piso duro, tá? Então, um jogador ali se sente extremamente, né, confortável nesse piso. Então, ele sempre conquistou esses títulos Challengers. Inclusive, em 2024 ele não teve conquistas, né? Os últimos tinham sido em 2023, mas esse ano ele conseguiu um ATP 500. Vamos olhar um pouco os resultados dele, pessoal, começando aqui por esse ano, começando pelo Australian Open, onde ele perdeu para o Djokovic na terceira rodada. Depois eu vou passar aqui os principais, tá, pessoal? Em Dallas ele caiu na terceira rodada, e aí em Acapulco, ali logo no começo do ano, no México, piso duro, então ele foi campeão em cima de quem? Do Fokina, que foi 3 vezes vice-campeão esse ano, e ele ganhou do Fokina de 2-0, então todo vídeo que a gente traz aqui, alguém foi campeão em cima do Fokina. No caminho para o título, ele ganhou do Mensik, do Lerner Team, ganhou do Nakashima. Esses foram os adversários dele aqui para conseguir esse título, que é o maior título dele da carreira. Depois Indian Wells caiu na primeira rodada, Miami ele fez um bom torneio caindo ali na quarta rodada para o Mensik, só que ele desistiu ali, né, por alguma questão física, ele acabou não jogando essa partida. Monte Carlo, ele caiu na segunda rodada, esses torneios de saibro que não é muito a dele. Em Roma ele conseguiu fazer terceira rodada. Em Roland Garros ele também deu hatch na primeira rodada e se retirou então da partida. Depois na Grameen Halle ele perdeu para o Bublik. Wimbledon ele caiu na segunda rodada. Toronto caiu na primeira participação dele, que ele estreou na segunda rodada. Mesma coisa em Cincinnati. Então, resultado recente dele aqui, a gente pegar Cincinnati e Toronto Wimbledon, ele caiu bem cedo nos torneios, tá? Principalmente esses últimos dois aqui, que são torneios do piso duro. Ele caiu logo na estreia, perdendo para o Opelka e para o Manarino. Então, foram os últimos resultados recentes dele. Desses resultados, pessoal, com certeza Miami foi o melhor resultado e o título em Acapulco. Dallas também ele fez aqui quartas de final e Australian Open ele fez terceira rodada. Então assim, o jogador que conseguiu o maior título dele na carreira esse ano, mas os últimos resultados aqui não foram bons. Então ele não vem de um bom momento considerando os últimos torneios. Inclusive lá em Wimbledon ele caiu para o número 192 do mundo, perdendo por 3-2, então aqui um resultado bem fora da curva. Pessoal, e falando um pouquinho do estilo de jogo dele, ele é um cara aqui que falando da questão de saque, primeiro os percentuais que a gente gosta de trazer. Ele acerta 62% do primeiro serviço, onde ele ganha 70% dos pontos jogados quando ele acerta então o primeiro serviço. Segundo serviço, ele ganha 52% dos pontos quando joga com o segundo saque, até que é um bom percentual. E aí, pessoal, no primeiro saque aqui, ele não tem um grande indicador ali de acerto do primeiro serviço, mas é bem eficiente, ganhando 70% dos pontos. Não é também um dos melhores do circuito ATP, mas é um indicador que permite ele converter os seus pontos. Ele salva 61% dos breakpoints e converte 42% das chances de breakpoints que ele tem a favor. Ele tem um saque bem irregular, não é dos mais potentes do circuito, mas tem uma boa velocidade, consegue colocar ali tanto aberto como fechado. E ele costuma, em algumas partidas, pessoal, devolver muito bem o saque, sempre devolvendo ali com profundidade, muitas vezes no centro, no pé do adversário, ou até mesmo indo para um winner de devolução. Então, um dos pontos fortes do adversário do João Fonseca, essa questão de devolução. Então, esse é um dos pontos que o João tem que ficar atento para essa partida. Galera, tá gostando do nosso canal? Então deixa aquele like para ajudar, dá aquele ace no like, winner na inscrição no canal, ativa o sininho, comenta se você acha que o João Fonseca pode vencer e coloca o placar aqui pra gente trocar uma ideia e também hype o nosso conteúdo que ajuda demais. E continuando, pessoal, falando um pouquinho ainda do adversário, ele tem um ótimo forehand, seu golpe principal, ele costuma inclusive fugir da esquerda para bater o forehand, como a maioria dos grandes jogadores fazem, né? Busca jogar com o seu golpe principal. É um golpe que ele costuma ter uma profundidade muito boa, ele consegue fazer ângulos, ele consegue também colocar uma variação em velocidade, em altura. Então, um dos golpes que ele constrói o ponto, muitas vezes tentando aproximação e até subindo para a rede para finalizar, que ele faz às vezes ali durante o jogo, inclusive ele faz muito bem na maioria das vezes quando ele consegue construir esses pontos, trabalhar o seu forehand. O backhand dele também muito sólido de fundo de quadra, consegue cruzar, consegue colocar na paralela, ele consegue angular muito na cruzada e até mesmo usar isso para fazer aproximação para definir no voleio, então também é um backhand muito bom.
O slice ele utiliza como defesa, não usa tanto como variação, então pode utilizar muitas vezes ali no seu backhand, quando ele não conseguir usar o backhand, utilizar o slice para tentar defender os seus pontos. E ele, pessoal, vocês estão vendo nas imagens, aí ele tem uma parte física muito boa, se movimenta muito, um dos pontos fortes dele é a movimentação, tem uma correria, se movimenta bem, se desloca bem, foge bem para bater à direita, então é um cara que tem a parte física muito boa. E o João, pessoal, então chega para pegar um adversário que é muito difícil, um adversário que é cabeça de chave, já foi top 20, está bem próximo de top 20 do ranking. É um cara que é um pouco mais velho que o João, está com 24 anos de idade, mas tem mais experiência, já ganhou de Alcaraz, por exemplo. Então é um jogador que sim, eleva o nível comparado ao Kekmanovic da última rodada. O João Fonseca, ele vai precisar fazer com que o adversário se movimente e talvez ele precise colocar um pouco de variação. O adversário do João, ele é bem sólido de fundo de quadra, se movimenta bem, mas a variação, o João talvez trazer ele um pouco ali com drop shot, usar um pouco de variação, e também se o João Fonseca conseguir utilizar a potência do seu golpe com regularidade, o adversário ele não é tão acostumado a ter trocas nesse nível de velocidade e potência. Então o João Fonseca precisa estar regular nessa partida com a potência e também usar um pouco de variação para poder ter as chances ali de quebrar e conseguir a vitória nessa partida. O segundo saque do adversário é um ponto onde o João pode aproveitar, e até mesmo o primeiro. O percentual de saques do adversário ali não é tão grande e também de pontos com o primeiro saque, 70% não é dos maiores do circuito. Então o João Fonseca pode tentar agredir esse saque e buscar essas oportunidades. Vai precisar também ter um saque muito bom nessa partida para conseguir confirmar os seus games. A gente já falou aqui que o adversário muitas vezes em alguns jogos ele consegue devolver bem, então o João Fonseca precisa colocar o seu saque com potência e variação para dificultar a devolução do adversário, ficar na troca e no momento certo tentar definir os pontos. Entrar concentrado desde o início da partida, porque é um adversário bem mais difícil que o da rodada anterior. Fez uma grande primeira partida de estreia o adversário, então o João Fonseca precisa estar ligado demais para poder jogar contra ele. O momento do adversário, pessoal, tirando essa última vitória que foi muito boa, recente não é tão bom assim. Pode ver que ele não tem uma regularidade para o ranking que ele tem tão grande. Ele acaba caindo em primeira, segunda ou terceira rodada e ele conseguiu resultado esse ano, o maior título da carreira, mas ele não está conseguindo com frequência ir tão longe nos torneios. Então é um jogador que ele não mantém tanta regularidade, uma sequência em vários torneios. Então isso pode ser uma brecha para o João aproveitar nessa partida aí também e conseguir utilizar isso a favor dele. Pessoal, o jogo do João Fonseca contra o Marat é um jogo difícil, sim, mas a gente aqui no canal, se vocês sabem, somos um canal de torcedor de tênis, a gente sempre vai acreditar. Para mim, o adversário ele tem um favoritismo teórico pelo ranking, pela grande conquista que ele teve esse ano, mas o João Fonseca também não fica tão atrás assim. Ele já teve conquista boa também esse ano, teve resultados excelentes, vem numa construção, numa evolução. Então sim, o João Fonseca ele pode com certeza vencer o adversário. Como torcedor, eu acredito muito que o João Fonseca passe, vá para uma terceira rodada. E também, pessoal, na parte teórica, sim, eu acho que o Marat ele tem um favoritismo, mas é bem leve. Então, sim, dá para o João Fonseca buscar essa vitória. O que você acha? Comente aqui que eu quero muito trocar uma ideia com vocês. Pessoal, muito obrigado que você tenha assistido. Um grande abraço. Até a próxima. Fui!